A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado.
desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, Senhor. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dos versículos de 1 até o versículo 11. Atos 5, de 1 a 11. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou a sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja,
estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor operou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Até aí. Pai, essa é a tua palavra, que possamos ser edificados por ela, que possamos, Pai, ser forjados por ela, e que em nome de Jesus, Pai, saiamos daqui com a certeza de ter ouvido a tua voz. Fale aos nossos corações. A ti pedimos com reverência, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, é um fato muito conhecido por todos nós. É uma palavra lida e pregada por inúmeros pastores, inclusive o pastor Robson, quando pregou aqui sobre fidelidade, ele usou, em uma das suas mensagens, na série de mensagens sobre fidelidade, usou esse texto e esmiuçou esse texto de tal forma que não temos dúvida com relação ao que o texto diz sobre fidelidade. Mas eu quero ir um pouco além, porque antes de sermos fiéis, nós precisamos ser honestos. Eu acho e penso que são situações que caminham juntos. A honestidade, ela vem por causa exatamente da fidelidade. Quando você é fiel, você é honesto. E eu quero trazer também aqui o que o dicionário da língua portuguesa fala com relação à honestidade. Ele, além de ser um substantivo feminino, é característica ou particular de quem é honesto, qualidade de quem demonstra honradez, que age de acordo com os princípios da moral vigente, atributo do que é decente, qualidade do que possui pureza, particularidade do que não pode reprimir moralmente. E enquanto eu estava lendo aquilo que o dicionário da língua portuguesa diz com relação à honestidade, e aí quando eu vejo aqui atributo de quem é decente, qualidade do que possui pureza, eu estava ouvindo aqui as crianças cantando e pensei nessa pureza. Sabe, quando você vê algo sendo tocado e que nos toca sem nenhum atributo técnico arrojado ou coisa do tipo, muito nos alegra porque a mensagem ela pode ser passada de uma maneira simples e ela é muito bem entendida. Então, queridos, isso é algo que quando nós cantamos, quero ser como criança, te amar pelo que és, é exatamente essa pureza que nós temos enquanto somos crianças, a ponto de entender que Deus é soberano e não tem mais o que se discutir com relação à soberania de Deus. Mas a gente vai crescendo, e conforme a gente vai crescendo, a gente vai se tornando inteligente. A inteligência, às vezes, nos traz um pouco de soberba, e tudo isso, tudo aquilo que a gente vai vivendo no dia a dia, com relação à sociedade, nos faz ficar pessoas com corações um pouco mais duros. E aí, a gente cai na armadilha de, em algum momento da nossa vida, não sermos honestos. Não somos honestos em várias situações. E eu quero chamar a atenção para uma honestidade que não está no texto de maneira explícita, mas implícita, porque o texto ele fala de uma condição financeira. O texto ele está usando a condição financeira para falar de fidelidade ou honestidade. Mas não significa que diretamente a honestidade está ligada ao campo financeiro, ao campo das finanças. Não necessariamente a gente precisa falar de dinheiro quando falamos de honestidade. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 9 anos de idade. Eu cheguei à minha casa e falei, mãe, amanhã não vai ter aula.
A mamãe falou, o quê, meu filho? Eu falei, amanhã não vai ter aula. Aí ela falou pela terceira vez, não, deixa eu entender melhor, fala devagar. Você falou o quê? Eu falei, amanhã não vai ter aula. E ela falou, tudo bem, meu filho, amanhã você não precisa ir para a escola. Mas observa que, na pureza da criança, ele não consegue enxergar tudo que está por trás daquela frase. Por quê? Porque eu estudava na parte da tarde, e os meus irmãos estudavam na parte da manhã. E quando eles chegaram a casa, eles perguntaram, mãe, por que Charles está em casa? Ela falou, porque não tem aula para ele. Ele falou assim, mas a turma dele está toda lá. Me entregaram. E aí minha mãe olhou para mim e falou assim, eu não vou te bater, não. Já falei para vocês uma vez aqui, contando histórias da minha vida, que mamãe batia por sílaba, né? Ela falava, eu já falei que eu não... Ela batia por sílaba. E nesse dia eu pensei que eu ia apanhar muito, mas ela falou assim, eu não vou te bater, não. Toma banho, se arruma, que eu vou te levar para a escola. Queridos, nunca foi tão longo o caminho daquela escola. E eu fui andando, e quando eu cheguei na escola, ela pediu para entrar, eu falei, não, mãe, pode deixar que eu suba. Ela, não, eu quero entrar. Aí me levou até a porta da sala, bateu na porta, eu falei, tchau, mãe. Ela falou, não, eu quero entrar. Eu falei, por que a senhora quer entrar? Ela falou, eu me lembro o nome da tia até hoje, nunca esqueci. Tia Dalvani, eu posso entrar? Aí ela falou, pode? Ela falou assim, olha, eu vim trazer o Charles, porque ele falou que não tinha aula hoje. E eu quero falar com a turma uma coisa, não acreditem nele, porque ele é mentiroso. Aí eu falei, tá bom, mãe, você já falou. Ela falou, não, eu vou repetir, não acreditem nele, porque ele é mentiroso. Queridos, depois eu fui perceber que a minha mãe me deu mais 2 oportunidades para dizer a verdade. Ela perguntou, o que você disse? Eu falei, amanhã não vai ter aula. Não, fala devagar, o que mesmo que você falou? Mas quando eu cheguei a casa, ela falou assim, quando teu pai chegar, eu vou contar para ele. Aí eu fiquei mais nervoso ainda. Só que quando meu pai chegou, ela contou, meu pai me chamou, vem cá, senta aqui. Aí falou o seguinte, olha, você vai ler esse livro. Eu quero que você leia esse livro. E eu não gostava de ler. E aí ele falou, não, você vai ler esse livro todo e depois você vai me falar sobre o livro. E eu fui para o quarto chorando com aquele livro na mão, preferia ter apanhado ou ter ficado de castigo. Mas eu peguei e fui ler aquele livro. E o mais interessante é que esse livro tinha o nome de Cidades Mortas, e esse livro era de uma coleção do Monteiro Lobato, que falava de contos. E aí, dentro desse livro, tinha um conto que se chamava O Homem Honesto. E exatamente nesse ponto que eu acho interessante, porque também fala de dinheiro. O conto diz que aquele homem achou um monte de dinheiro na rua e ele não se cansou de procurar o dono daquele dinheiro. Ele não sossegou enquanto não achou o dono daquele dinheiro. E aquele homem estava passando por uma situação difícil. Aquele homem estava passando por dificuldades financeiras. A sua esposa já brigava com ele todo dia porque ele não conseguia dinheiro para levar para casa. E o dia que ele encontra um monte daquele dinheiro, ele decide procurar o dono daquele dinheiro. E o conto diz que ele acha o dono do dinheiro, entrega o dinheiro, e aquela mulher dia e noite fica falando no ouvido dele, a gente precisando de dinheiro e você entregou, a gente passando necessidade, com contas atrasadas, você entregou aquele dinheiro. E o conto diz que aquele homem um dia não aguenta, entra no quarto com ela reclamando, e ela ouve um estampido. Quando ela entra no quarto, aquele homem tinha se matado. E o final daquele conto diz, e morre o último homem honesto. Lógico que é um conto, é lógico que é uma obra de ficção, mas aquilo ali me fez enxergar totalmente diferente a surra que eu deixei de levar ou o castigo que eu deixei de ficar. Eu entendi que honestidade vai além do que é financeiro. Honestidade passa pelo crivo do seu dia a dia. Quando lembramos do episódio bíblico que nós acabamos de ler, a primeira coisa que vem na nossa mente é o sentimento de desonestidade daquele casal, daquela família. A mentira e a desonestidade deles fez com que eles morressem, trouxe uma trágica consequência para a vida daquela família.
O mais interessante é que Pedro fala, não, mas você não enganou ao homem, você quis enganar o Espírito Santo de Deus. Por que fazer isso? Sabe, queridos, quando os nossos corações estão cheios de coisas que a gente às vezes não sabe administrar, às vezes a gente cai na armadilha de não sermos honestos. Quando alguém te pergunta, e aí, está tudo bem? E você fala, está tudo ótimo. Quando você não está tudo ótimo, você não está sendo honesto. Quando nós, por exemplo, deixamos uma oportunidade de seguir o ID de Jesus, sendo cristãos, nós não estamos sendo honestos. Quando nós não aceitamos a caminhar com Jesus, que morreu na cruz, não aceitamos o sacrifício vicário de Jesus lá na cruz, por mim e por você, nós não estamos sendo honestos. Então passa pelo âmbito da nossa vida, ser honesto ou não ser honesto. É uma escolha, aquele casal fez uma escolha de não serem honestos. E nós conhecemos o final dessa história. Conhecemos que eles morreram por causa da sua desonestidade. Porque a desonestidade ela está intimamente ligada à mentira. E nós aprendemos a viver, como eu falei, nessa mentira quando muitas vezes precisamos de ajuda e alguém fala, cara, você precisa de ajuda, e você fala, não, está tudo bem. Ou quando você fala, sim, eu preciso, mas realmente você não precisava. Nós precisamos ser honestos, porque ser verdadeiro é a única coisa que Deus deseja de cada um de nós. Porque quando você é honesto, você é verdadeiro, todas as coisas são praticadas honestamente. A serpente, ela não tinha obrigação nenhuma de ser honesta com Eva. Porque diz a palavra que essa serpente era o diabo. Ou seja, se ele é o pai da mentira, ele não tinha nenhuma obrigação de ser honesto com Eva. Mas quando ele fala para Eva, e Eva come do fruto proibido, come do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, ela está sendo desonesta com Deus. E ela ainda é desonesta com seu marido, pois ela oferece. E ele também sendo desonesto com Deus, ele aceita comer do fruto. E mais desonesto ainda são quando eles falam, o Adão fala, Senhor, mas foi a mulher que tu me destes. E ela fala, não, mas foi a serpente. E aí a serpente era aquela que não tinha obrigação nenhuma de ser honesta com eles. Porque quando vem do pai da mentira, não existe honestidade, não existe verdade. Então, queridos, ser cristão é fechar os ouvidos para tudo isso que o mundo tenta nos mostrar que é normal. Quando nós levamos os nossos filhos para a escola, nós precisamos orar por eles, porque exatamente em ambientes assim, tão aparentemente que não parecem ser um lugar que o teu filho vai entrar numa furada, que aparentemente seja um lugar que o teu filho está protegido, em lugares como esse que você às vezes perde seu filho. Às vezes você deixa o teu filho no quarto dele sozinho durante horas, e às vezes você fala, mas ele está dentro da minha casa. Quando ele entra no mundo da televisão ou no mundo da internet, ele sai da tua casa, ele sai do teu quarto. Talvez você não lembre disso, talvez você não saiba disso, talvez você não consiga trabalhar com a internet dessa forma, mas quando ele está muito sozinho com a internet, ele está fora daquele quarto. Fisicamente ele pode até estar ali, mas o mundo tem oferecido tantas e tantas e tantas coisas que tem deixado cada vez mais os nossos filhos à mercê das armadilhas do mundo. E como cristãos, nós precisamos ser honestos com os nossos filhos, porque quando eles nasceram, nós prometemos protegê-los. Como cristãos, nós temos que ser honestos, maridos, com as nossas esposas, porque diante do altar do Senhor, você prometeu amar e respeitar até que a morte os separe. Você prometeu que na doença, que na pobreza,
que na riqueza, que na saúde, você estaria amando e cuidando dela. Você, mulher, a mesma coisa prometeu ao seu marido. Então eu quero te dizer que quando isso não acontece num lar, e principalmente num lar cristão, nós não estamos sendo honestos. Porque prometemos uma coisa, mas não estamos sendo capazes de cumprir. Sabe, queridos, quando o Eduardo esteve aqui, ele me ligou mais cedo para falar com relação ao sopão, a sopa que a gente, toda última quarta-feira do mês, sai distribuindo às pessoas que moram na rua. E aí, eu tenho dito essa semana, eu falei, olha, Deus colocou uma oportunidade ímpar na nossa vida, porque trouxe para frente da nossa igreja, né, um abrigo de pessoas que vão, durante 3 meses, morar naquele lugar. Dormir naquele lugar, ficar fora do frio naquele lugar. E a única coisa que nós precisamos fazer é sair do portão e falar de Jesus para aquelas pessoas, falar do amor de Cristo para aquelas pessoas. Então, querido, eu quero te convidar a aceitar o convite do Eduardo aqui, porque quando toda quarta-feira nós formos lá levar a sopa, que eles sejam alimentados muito mais do que aquela sopa. E eu vou te dizer o porquê. Porque a honestidade, ela vem de berço, ela está na nossa mente, na nossa vida, e ela precisa ser como um estilo da nossa vida. Na quarta-feira passada, nós levamos a sopa para aquelas pessoas, e como tinham poucas pessoas ali, nós levamos em outros lugares. Chegando na rodoviária, eu encontrei um senhor chamado Jorge, e aí eu falei, opa, boa noite. Ele, ô filho, boa noite. Eu falei, qual é o nome do senhor? Ele falou, meu nome é Jorge. E aí eu perguntei, eu falei assim, olha, o senhor quer uma sopa? Ele me olhou com uma carinha de constrangimento, e ele falou assim, olha, moço, se o senhor quiser dar, eu vou aceitar, mas deixa eu te falar uma coisa. Já passou um pessoal aqui mais cedo e deixou sopa para a gente. Leva para quem ainda não comeu. Queridos, quando aquele homem falou desse jeito para mim, minha vontade, sabe, era de sorrir ou de chorar, ou de fazer qualquer coisa para mostrar a ele o quanto ele estava sendo honesto. E eu apertei a mão dele e falei assim, seu Jorge, parabéns pela sua honestidade. Sabe, queridos, quem não tem nada ainda quer dividir com os outros. E aí, quando a gente olha para a nossa vida, a gente sente um certo pingo de vergonha, uma certa sensação de desconforto, de achar que não temos nada. Isso é ser desonesto. Olhar no espelho e dizer, eu não tenho roupa para sair, é desonesto. Ter feijão e arroz e ovo e falar, eu não tenho o que comer dentro de casa, é desonesto. Sabe, queridos, honestidade está aqui dentro. Ninguém tira. Não importa onde você está, qual é a condição que você vive. Aquele homem estava morando na rua, dormindo no papelão, mas falou, leva sopa para quem ainda não comeu. Precisamos aprender. Precisamos ir para a rua e aprender com pessoas que talvez não tenham estudado tanto, mas têm uma vida diária de sofrimento e de vitória, porque estar vivo na rua todos os dias, queridos, num frio desse, onde pessoas roubam todos os dias, roubam manta. A gente chega lá e fala, eu quero uma manta, mas te deu uma manta semana passada, roubaram. Eles não sabem o que vão comer amanhã, mas sobreviveram a tudo isso e sobrevivem diariamente. E mesmo assim ainda conseguem ser honestos. A honestidade tem a ver com princípio, tem a ver com caráter. Pedro foi honesto com Jesus quando ele disse, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? O mais interessante é que no contexto dessa palavra, querido, Pedro está diante de uma situação intrigante. Toda aquela multidão virou as costas para Jesus.
Toda aquela multidão se retirou diante do Senhor. E quando Jesus fala, e vocês? Vocês não vão embora também? E o mais interessante é que Pedro, ele fala, não de uma maneira pessoal, não de uma maneira egoísta, ele fala, Senhor, para onde iremos? Ele não está falando dele, ele está falando daqueles que ficaram. Ele está falando em nome daquele grupo, ele está falando em nome de pessoas que foram abençoadas através dessa fala dele. E ele diz, para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? E aí, observa um detalhe, todos estavam abandonando Jesus naquela hora, mas não é porque todo mundo virou as costas que Pedro ia virar. Não é porque todo mundo virou as costas que eu vou virar. Não é porque todo mundo virou as costas que você vai virar. Pedro, assim como o seu Jorge, quando falou isso, ele teve a ideia de abençoar outras pessoas, não apenas a vida dele. Isso é ser honesto. Agora, eu posso te assegurar que Pedro foi mais honesto quando ele próprio, fala dessa forma, pois essa decisão, queridos, de continuar com Jesus, reverbera até hoje, porque a palavra de Deus diz que mesmo tendo passado por aquele momento difícil, onde Jesus falou que ele o negaria, e ele realmente o negou, dadas as circunstâncias onde ele queria se proteger da morte, ele mesmo tendo negado, foi alguém muito usado por Deus, que até hoje nós conhecemos a história. Até hoje nós lemos a palavra de Deus e Pedro, na sua pregação, converteu 3.000 pessoas. Deixa eu te falar, quando não estivermos mais aqui, e alguém tiver que falar dos nossos feitos por Jesus, o que vão falar? Eu não quero ser conhecido apenas como o cara que cantava bem. Eu não quero ser conhecido apenas como o cara que está sempre sorrindo e abraçando as pessoas. Porque isso eu estou fazendo para o meu próximo. Mas eu quero ser conhecido por alguém que fez alguma coisa para Deus. Eu quero ser conhecido como Jesus fala assim, olha, quando você dá de comer aos pequeninos, você está dando de comer para mim. Quando dá de beber aos pequeninos, está dando para mim. Está fazendo para mim. Estamos vivendo uma sociedade cada dia mais egoísta, onde o olhar para dentro é sempre o mais forte. Uma sociedade egoísta que olhar para si próprio é sempre o mais importante. Precisamos ser o diferente nessa sociedade, igreja. Se nós não formos diferentes dentro dessa sociedade, nós não estamos sendo igreja. Nós não estamos sendo honestos. E nós precisamos ser honestos. Mas pastor, como que eu começo essa vida de honestidade com Cristo? Hoje eu vou te fazer um convite a você que nos visita, se você talvez não esteja ainda caminhando com Jesus ou não esteja em nenhuma igreja. E, por exemplo, aceitar a Jesus é um primeiro momento para você chegar e falar, eu quero viver essa vida de honestidade com Cristo. Porque é Ele que transforma. Sabe, queridos, quando a gente não tem Jesus, a gente olha apenas para o espelho. Mas quando a gente tem Jesus, a gente percebe que aquele espelho é só um vidro, e que o que reflete nele é apenas matéria. Porque o que está aqui dentro é o que é sondado pelo Senhor. O Senhor sonda o meu coração, mas também sonda o coração do seu Jorge. O Senhor sonda o meu coração, mas também sonda o coração de tantas pessoas que não o conhecem. Talvez sejamos mais honestos conosco quando somos fracos. Sim, somos fracos. Sim, somos pecadores. Isso é ser honesto. Mas também a palavra diz que o Senhor nos fortalece. E permitir que o Senhor nos fortaleça também é ser honesto.
Eu quero, nesse momento, pedir para que você feche os seus olhos e pense na tua caminhada de vida. E pense em tudo que tem acontecido na tua vida até chegar aqui. Até o dia de hoje. Não pense no amanhã, não. Pense apenas até o dia de hoje. A pergunta que eu preciso te fazer nessa noite: você tem sido honesto com você? A segunda pergunta que eu preciso te fazer hoje: você tem sido honesto com o outro? E a terceira pergunta que eu preciso te fazer hoje: você tem sido honesto com Deus? A Bíblia está repleta de histórias onde homens honestos decidiram caminhar com o Senhor. E de homens desonestos que decidiram não caminhar. Mas você pode mudar a história da tua vida, se assim você desejar. Eu quero te fazer uma pergunta, e essa pergunta ela é um convite. Se você está aqui essa noite e deseja aceitar a Jesus como o único e eterno Salvador da tua vida, que você não deixe para amanhã, que você não deixe para depois, que você não espere para chegar na sua casa e falar: ah, eu podia ter feito isso. O dia é hoje, o momento é agora. Se você está aqui essa noite e deseja aceitar a Jesus, se não sair daqui essa noite sem Jesus, eu só quero te pedir para que você faça um sinal e levante a sua mão. Porque eu quero orar por você. Essa igreja quer orar por você, quer orar com você. Seja honesto com você mesmo. Saiba o quão dependente de Cristo você é. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Se Jesus decidisse por algumas horas virar as costas para você e não olhar mais para você, como você viveria nessas horas? Como seriam os minutos que você teria sem Jesus? Então, querido, esse é um convite a uma transformação da sua vida. E humildemente eu quero te fazer essa pergunta porque eu quero orar por você e quero abençoar a tua vida. Então, se você está aqui essa noite e deseja sair daqui com Jesus, eu só te peço para levantar a sua mão, para que possamos te conhecer e orar por você. Eu não vou me demorar, porque essa decisão ela é somente sua. Eu não posso aceitar Jesus por você. É você e Deus. Quão grande és, meu Deus, cantarei quão grande és, meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Diga: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o
meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é tão grande que mudou a minha vida. Ele é tão grande que mudou a sua vida quando aceitou a Ele. E pela última vez eu vou te fazer essa pergunta, se você está aqui e quer também ter uma transformação na sua vida e aceitar a Jesus, é só levantar a tua mão para que possamos orar por você. Deus te abençoe, filha, em nome de Jesus. Mais algum corajoso, mais alguma corajosa? Deus te abençoe, filha, em nome de Jesus. Cantarei quão grande, e todos hão de ver, podemos ver quão grande é o meu Deus. Ele transforma, Ele faz tudo novo. Diga, quão grande, como um coral, é meu Deus. Cantarei quão grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Luz do mundo, vieste
Contrate a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br. mystery ride, and I'm so